Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido por Fernando Pessoa, foi um poeta e escritor português, nascido em Lisboa em 13 de junho de 1888 e morto nesta mesma cidade em 30 de novembro de 1935. Fernando Pessoa é o mais universal dos poetas portugueses. Por ter sido educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa, chegou a ter maior familiaridade com o idioma inglês do que com o português, ao escrever os seus primeiros poemas. O crítico literário Harold Bloom considerou Pessoa como o Whitman renascido e o inclui no seu cânone entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, não apenas da literatura portuguesa, mas também da literatura inglesa. Das 4 obras que publicou em vida, 3 são na língua inglesa. Fernando Pessoa traduziu também várias obras de Shakespeare e Edgar Allan Poe, do inglês para o português, e obras portuguesas de Antônio Boto e Almada Negreiros para o inglês. Enquanto poeta, escreveu sobre múltiplas personalidades, os chamados heterônimos, tais como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, sendo estes últimos objeto da maior parte dos estudos sobre a sua vida e obra. Robert Hess, poeta americano, disse certa vez: outros modernistas como Yeats, Pound, Eliot inventaram máscaras pelas quais falavam ocasionalmente. Pessoa inventava poetas inteiros. De Fernando Pessoa, um grande português. Vivia há já não poucos anos, algures, num concelho do Ribatejo, um pequeno lavrador e negociante de gado chamado Manuel Pérez Vigário. Da sua qualidade, como diriam os psicólogos práticos, falará o bastante a circunstância que dá princípio a esta narrativa. Chegou uma vez ao pé dele certo fabricante ilegal de notas falsas e disse-lhe: Senhor Vigário, tenho aqui umas notinhas de 100 mil réis que me falta passar. O senhor quer? Largo-lhes por 20 mil réis cada uma. Deixa-me ver, disse o vigário. E depois, reparando logo que eram imperfeitíssimas, rejeitou-as. Para que eu quero isso? Disse. Isso nem o cego aceita. O outro, porém, insistiu. Vigário cedeu um pouco, regateando, e por fim fez-se o negócio de 20 notas a 10 mil réis cada uma. Sucedeu que dali a dias tinha o vigário que pagar a uns irmãos, negociantes de gado como ele, a diferença de uma conta, no valor certo de 1 conto de réis. No primeiro dia da feira, na qual se deveria efetuar o pagamento, estavam os 2 irmãos jantando numa taberna escura da localidade, quando surgiu pela porta, cambaleando de bêbado, o Manuel Pérez Vigário. Sentou-se à mesa deles e pediu vinho. Daí a um tempo, depois de várias conversas, pouco inteligíveis de sua parte, lembrou que tinha de pagar-lhes. E, puxando da carteira, perguntou-se se importavam de receber tudo em notas de 50 mil réis. Eles disseram que não, e como a carteira, nesse momento, se entreabrisse, o mais vigilante dos 2 chamou, com um olhar rápido, a atenção do irmão para as notas, que se via que eram de 100. Houve então a troca de outro olhar. O Manuel Pérez, com lentidão, contou tremulamente 20 notas, que entregou a eles. Um dos irmãos guardou-as logo, tendo-as visto contar, nem se perdeu em olhar mais para elas. O vigário continuou a conversa e várias vezes pediu e bebeu mais vinho. Depois, por natural efeito da bebedeira progressiva, disse que queria ter um recibo. Não era usual, mas nenhum dos irmãos fez questão. Ditava ele o recibo, disse, pois queria as coisas todas certas. E ditou o recibo, um recibo de bêbado, redundante e absurdo, de como em tal dia, a tais horas, na taverna de fulano, e estando nós a jantar, e por ali fora com toda a prolixidade frouxa do bêbado.
tinham eles recebido de Manuel Pérez Vigário, do lugar de qualquer coisa em pagamento de não sei o que, a quantia de 1 conto de réis em notas de 50 mil réis. O recibo foi datado, foi selado, foi assinado. O vigário meteu na carteira, demorou-se mais um pouco, bebeu ainda mais vinho e daí a um tempo foi-se embora. Quando, no próprio dia ou no outro, houve ocasião de se trocar a primeira nota. O que ia recebê-la devolveu-a logo por ser escarradamente falsa, e o mesmo fez a segunda e a terceira. E os irmãos, olhando então verdadeiramente para as notas, viram que nem a cegos se poderiam passar. Queixaram-se à polícia e foi chamado Manuel Pérez, que, ouvindo atônito o caso, ergueu as mãos aos céus em graças da bebedeira providencial que o havia colhido no dia do pagamento. Sem isso, disse, talvez, embora inocente, estivesse perdido. Se não fosse ela, explicou, nem pediria recibo, nem com certeza o pediria como aquele que tinha, e apresentou assinado pelos 2 irmãos e que provava bem que tinha feito o pagamento em notas de 50 mil réis. E se eu tivesse pago em notas de 100? Rematou o vigário. Nem eu estava tão bêbado que pagasse 20, como esses senhores dizem que tem, nem muito menos eles, que são homens honrados, mas receberiam. E como era de justiça, foi mandado embora em paz. O caso, porém, não pôde ficar secreto, pouco a pouco se espalhou, e a história do Conto de Réis do Manuel Vigário passou abreviada para a imortalidade cotidiana, esquecida já de sua origem. Os imperfeitíssimos imitadores, pessoais como políticos, do mestre ribantejano, nunca chegaram, que eu saiba, a qualquer simulacro digno do estratagema exemplar. Por isso é com ternura que relembro o feito deste grande português, e me figuro em devaneio que se há um céu para os hábeis, como constou o que havia para os bons, ali não lhe deve ter faltado o acolhimento dos próprios grandes mestres da realidade, nem um leve brilho de olhos de Maquiavel ou Guy Arquini, nem um sorriso momentâneo de Georges Saville, Marquês de Halifax. Vocês ouviram Um Grande Português, de Fernando Pessoa. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.